Boa noite. O Sindicato de Engenheiros não é a primeira vez. 3 anos atrás também nós fizemos a mesma coisa, que convidamos todos os candidatos a presidente Confeia para a reunião online ou presencial. Convidamos e também, na época, nós fizemos um debate com os candidatos a presidente do CRED Minas. Então, nós continuamos com a mesma ideia para ouvir os candidatos à presidência do Confeia, porque nós, do Sindicato de Engenheiros, sabemos muito bem que negociamos, que a valorização da engenharia está cada vez menor, né? A engenharia está sendo desvalorizada, salário baixo, não é respeitado nos governos estaduais, federais e municipais. A engenharia ela não tem nenhum poder de comando em licitações. Hoje são o direito que manda, que dá palpite. Tem várias coisas que nós precisamos de melhorar e valorizar a engenharia. Por isso que a gente faz o debate, por quê? Vai ser muito difícil a engenharia ser valorizada sem a participação dos conselhos, que são muito fortes. Os sindicatos são fracos, nós não temos recursos, perdemos dinheiro com a reforma trabalhista de 17. Então, a gente certamente nós vamos precisar do Confea e CREA, mas nós precisamos saber se o Confea e CREA quer, né? Então, eu queria agradecer muito, Luiz Luquezzi, pela sua colaboração, por permitir que o Sindicato de Engenheiros te ouve, permitir que a gente escute as suas propostas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E acho que 30 minutos está bom para você, né? 30 minutos está bom, depois a gente faz as perguntas. Um abraço. Na verdade, quem tem que agradecer aqui sou eu. Gostaria de agradecer, então, o presidente Murilo Valadares, em nome do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, pelo honroso convite, e também cumprimentar a todos pela iniciativa, já tradicional, pelo que o presidente disse. É fundamental que, num movimento de cidadania plena, né, essas lideranças nossas da engenharia do grandioso estado de Minas Gerais tomem essa iniciativa e abram a oportunidade para todos os candidatos ao nosso grandioso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Brasil se pronunciarem. Muito obrigado. Bem, eu decidi ser candidato por conta de um processo que foi ocorrendo natural na minha vida. Sou engenheiro agrônomo, formado em 1981 pela Universidade Federal do Paraná. Atuei na iniciativa privada, no Estado, por muito tempo, tá? E complementei minha formação ainda sob a Secretaria de Estado da Agricultura, aqui, Programa de Manejo Integrado de Solos e da Água. Fiz mestrado e depois, já na universidade, fiz doutorado. Tive a oportunidade do Brasil me custear com bolsa do CNPq e da CAPES, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E me senti na obrigação sempre de retornar essa possibilidade que o Brasil me deu da melhor forma possível. Então, sempre me envolvi, desde 81, com as entidades de classe. Fui, aos 22 anos, fui presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Núcleo Regional do Paraná, em União da Vitória. Depois fui da diretoria da associação, da grandiosa Associação do Paraná, nos idos de 84, e continuei, né? Quando eu voltei do doutorado, em 97, na universidade, notei uma dificuldade do curso de agronomia, que, graças a Deus, fez 100 anos, estamos com quase 110 anos, mas me senti na obrigação de procurar uma colaboração. Então, voltei para a associação, acabei sendo presidente da Federação dos Agrônomos, acabei me envolvendo na diretoria da Confederação Brasileira, fui encontrar a discussão sobre educação no CREA Paraná, acabei sendo coordenador da Câmara de Agronomia por 2 mandatos, e aí os colegas me levaram
ao Conselho Federal. Perdi eleições, mas em 2018, a primeira eleição à distância do sistema foi comigo, representando as instituições de ensino superior do Grupo Agronomia, e foi eleito, depois reeleito no segundo mandato. Então, fazendo agora a organização da papelada aqui para concurso da universidade, eu cheguei à conclusão que eu, de fato, estava maduro para dar essa colaboração e coloquei meu nome aos colegas, né, para essa candidatura com o tema Confea, Educação, Protagonismo e Soberania. Né? Então, estou aqui para apresentar um pouquinho do meu currículo, já falei um pouquinho, né? O presidente comentou, lendo ali meu currículo, que fui diretor do Confea, porque o Confea é constituído por comissões permanentes e temporárias, então, obrigatoriamente, como conselheiro federal, você tem que se envolver nas comissões. Então, eu fui coordenador da Comissão de Educação Profissional e Atribuição, né, profissional, por 4 mandatos, né? E num dos anos fui alçado ao cargo de diretor administrativo e terminei a carreira lá, o meu mandato, como vice-presidente do Conselho Federal. Então, fui pensando, li o edital, já tinha toda a documentação basicamente pronta, porque, né, tenho bastante afinidade, conheço o sistema, de norte a sul, leste a oeste, todos, né, os CREAS tivemos contato. Então, concebi um programa de trabalho para atender à missão de promover a valorização das profissões. Eu vou pedir licença para colocar uma apresentação que vai sendo mais fácil dos colegas acompanharem na medida que eu for falando. Então, o nosso lema, Educação, Protagonismo e Soberania, estamos concorrendo, tenho o privilégio, a honra de concorrer com grandes nomes da representação da engenharia, da agronomia e da geociência do Brasil, esse cargo honorífico. Então, para o nosso programa de trabalho, a missão é a de promover a transformação do conhecimento técnico em empregabilidade aos nossos profissionais, empregabilidade sustentável, de forma que nós, com o nosso conhecimento, nosso domínio, tragamos riqueza, saúde e bem-estar, não apenas para a nossa categoria, mas para toda a nação, para todo o povo brasileiro. Então, concebi a seguinte ideia, resumidamente. Então, termos o sistema Confea, CREA e Mútua como um propulsor da prosperidade do nosso Brasil, porque tudo é engenharia. Então, dentro dessa visão, eu proponho, presidente e demais ouvintes, 4 eixos estratégicos para a nossa atuação durante o triênio para o qual concorremos. Então, lendo aqui, né, o primeiro eixo, protagonismo geopolítico e agenda climática. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Aprimoramento do processo educacional das profissões de nível superior e uma melhor inserção do profissional em todas as oportunidades. Número 3, fortalecimento institucional, principalmente daqueles que compõem o nosso sistema. Nosso sistema é constituído por representantes das entidades de classe e das instituições de ensino. Então, nós temos que promover essa integração e fortalecer essa representação. E que os nossos eventos, dentro do nosso 4º item, sejam catalisadores de acontecimentos, de processos, né? As nossas propostas, de fato, se convertam em ações para atingir essa propulsão. Então, para operacionalizar isso, né, nós buscamos, eu proponho que aprimoremos os mecanismos, primeiro, de auscultação dos fóruns regimentais. Dentro do Confea, dentro do sistema, nós temos vários fóruns. Vou dar um exemplo. CEDEM, Colégio de Entidades de Classe, né? O CEDEM, né? As coordenadorias
profissionais e outros. Então, ouvir para tentar, com os demais fóruns, a gente aprimorar a operacionalização do sistema, propiciando aos profissionais um tratamento mais isonômico e segurança para a sua atuação em todo o território brasileiro, promovendo também a nossa interoperacionalidade entre os CREAs, modelizando o sistema de informação que nós temos, que é uma necessidade. Então, fortalecendo essa visão, engenharia, agronomia e geociências para mais paz e prosperidade ao nosso Brasil. Isso vendo o Brasil por dentro e por fora. Né? Então, esse é o resumo da nossa proposta. Já comentei aí alguma coisa da minha carreira ligado ao nosso sistema. Eu sou professor associado 4 da Universidade Federal do Paraná, desde 1989. Estou fazendo concurso agora para professor titular, tá? E venho aproximando as entidades da universidade, não apenas da nossa, mas de todas as universidades, inclusive do Brasil. Né? Então, fui coordenador de curso, fui presidente de entidade regional da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, fui presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, fui coordenador, conforme já mencionei, por 2 vezes da Câmara de Agronomia do Paraná, fui duas vezes, tive o mandato no Conselho Federal pelas instituições de ensino do Grupo Agronomia e vice-presidente do CONFE. Hoje sou licenciado da Diretoria de Política Profissional da Associação de Engenheiros Agrônomos do Paraná. E tenho a honra de dizer que dos nossos alunos hoje é a nossa presidente. Então, estamos tentando fazer com que a coisa pegue, razão pela qual continuo atuando na universidade, no Departamento de Solos e Engenharia Agrícola. E ali um detalhe, também sou pequeno produtor rural. Então, o lema, a missão da nossa candidatura é de, resumindo, promoção da valorização das profissões do sistema, com fé CREA, obviamente, por meio da excelência na formação, que é um calcanhar de Aquiles hoje, né? Da segurança jurídica no exercício das nossas profissões. Há muitos questionamentos e há muita também ausência do profissional habilitado do nosso sistema na ocupação de cargos tanto estatais quanto em outros, na iniciativa privada e terceiro setor. Então, nós precisamos de um posicionamento estratégico da engenharia, da agronomia, das geociências, dos nossos profissionais, das nossas entidades, das nossas instituições de ensino, para que nos coloquemos, de fato, como motores do desenvolvimento sustentável e da prosperidade nacional, transformando esse nosso conhecimento em empregabilidade, quer dizer, ciência, tecnologia, ação. Você desligou o som, Luiz. Você desligou o som, liga. Luiz, aproveitando, você não estaria Liga o som. tirando a apresentação? É a sua apresentação. Ele não está mudando? Não está aparecendo. Mas você está falando, nós estamos entendendo tudo. Não, mas a apresentação é melhor ficar aí na tela. Está aparecendo? Ainda não. Agora Agora apareceu. Tá. Deixa se aparece quando eu coloco no modo apresentação. Aparece aí? Sim. Então, apareceu essa figura aqui, que foi o resumo, não vou repetir. Mudei aqui para meu currículo, e aqui a missão. Está mudando aí para vocês? Tá, agora tá. Então, dentro daqueles eixos sustentáveis, né? Então, a diretriz geral é termos o sistema Confea, CREA e Mútua como protagonista técnico do Brasil, que eu chamo de Brasil continental pela grandiosidade do nosso território, inclusive com uma parte no hemisfério norte, né? Então, nós, do sistema, abrigamos mais de 1 milhão de profissionais, mais de 300 títulos profissionais, que atuam tanto na cidade quanto no campo, aonde a inteligência por detrás daquilo que é necessário, daquilo que acontece,
está nos nossos profissionais, na infraestrutura, na energia, na produção e no abastecimento de matérias-primas, seja com alimentos, fibras, minerais, né? A exploração das nossas reservas, do nosso território, a indústria valorizando essas matérias-primas, a necessidade de atuarmos com políticas fortes no saneamento, e uma preocupação grande que temos é no ordenamento territorial, principalmente nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos do Brasil, né? Então, como presidente eleito, a minha atuação será pautada no estrito respeito à Lei 5.194/66 e também ao nosso regimento interno, zelando pela estabilidade normativa e pela segurança jurídica em todos os nossos atos. Esse não passou. A diretriz está aparecendo para os senhores aí? Apareceu. Agora, próximo. Agora, eixos Agora, estratégicos de atuação. Agora apareceu. Bem, obrigado, presidente. Então, os nossos eixos, conforme já disse, protagonismo geopolítico e agenda climática, aprimoramento da educação e da inserção profissional, fortalecimento institucional e valorização das entidades e eventos catalisadores de propostas e ações. O que eu quero dizer com cada um desses eixos? Então, rapidamente aqui, no primeiro eixo, protagonismo geopolítico e agenda climática, tá? Eu quero dizer que a engenharia brasileira ela deve ser vista também como uma proponente de soluções globais, porque o território continental do Brasil, ele hoje tem uma influência geopolítica muito grande no mundo, né? Então, o nosso modelo, por exemplo, brasileiro de produção de energia limpa, seja por meio da energia hidráulica, dos biocombustíveis, eólica, solar, e até também com esses novos poços de petróleo que estão sendo encontrados, nossas reservas, deve ser liderado por nós aqui na apresentação do Brasil. Agricultura conservacionista, o uso da madeira engenheirada na construção civil, como ferramentas para, inclusive, o sequestro de carbono e para a mitigação dos gases do efeito estufa. Tá? Depois, mais à frente, eu, inclusive, proponho que o Brasil, nós sejamos remunerados por esses usuários desses nossos serviços. Então, pagamentos por serviços ambientais, liderando o CONFEA, né, foi uma proposta que nós construímos, inclusive, na Comissão Temática de Meio Ambiente do CONFEA, para ser defendida na COP30, liderar a tese, o CONFEA tem que liderar a tese de remuneração internacional do Brasil pelo carbono sequestrado e pelos serviços ambientais prestados pelos setores amparados pelos nossos profissionais. Tá? E reversão desses recursos para apoiar os setores sustentáveis da nossa economia, que são, né, da indústria, da construção civil, da agricultura, etc. A outra questão no protagonismo geopolítico, nós defendo a soberania das nossas fronteiras naturais. Então, fortalecer a presença técnica da engenharia, da agronomia e geociências e da fiscalização sobre e dentro das regiões do Brasil, né? Com destaque, não unicamente, obviamente, para a Amazônia Legal e também para a Amazônia do território ultramar, né? Amazônia Azul, protegendo o nosso patrimônio biológico, mineralógico, nossa fonte de energia, nossos corpos hídricos, e esclarecer a nossa clientela internacional, os países que importam do Brasil, e também aqueles competidores, sobre a importância de não criarem barreiras injustas tarifárias para o nosso país. Então, o CONFEA tem condições, tem competência, tem acesso para defender o país também nisso. Ainda dentro desse eixo, tá, nós temos que, proporcionalmente, ter a mesma autoridade profissional à responsabilidade que assumimos. Então, na gestão, por exemplo, de riscos e prevenção de acidentes, muitos desastres são anunciados, são desastres anunciados. Nós temos que impor a autoridade técnica da engenharia, da agronomia e das geociências como estratégia para prevenir a ocorrência desses desastres, principalmente em áreas ou regiões que já estão sob risco, né, com ocupação desordenada ou alguma coisa, né? E quando há eventos climáticos extremos, isso piora. Então, apoiar meios para garantir que recomendações técnicas sejam vinculantes para as políticas públicas, no intuito de evitarmos a concretização desses riscos, conforme eu já mencionei, em tragédias anunciadas.
Então, outro item é segurança e interdisciplinaridade. Então, nós devemos atuar, o sistema, o CONFER, como catalisadores junto a profissionais de outros sistemas para garantir que o exercício profissional ocorra dentro das atribuições. Não queremos exorbitância de outras profissões sobre áreas que são de nossa competência, que temos nossas atribuições e habilidades para, como responsáveis técnicos e autoridades, desenvolvermos o trabalho, né? Minimizando riscos, inclusive. Outra questão grave que nós temos que assumir esse protagonismo é na área do saneamento e da infraestrutura. Nós temos que fomentar políticas que acelerem o saneamento ambiental e a modernização da infraestrutura nacional em todos os campos, tratando estes temas como questões de saúde pública, de segurança nacional e de soberania, inclusive afetando até o turismo, muitas vezes, dentre outras coisas. O eixo 2, aprimoramento da educação e da inserção profissional. Então, o CONFEA, o sistema educacional, por lei, ele abriga representantes do sistema educacional. O inverso não é verdadeiro. Então, muitas coisas acontecem nas políticas educacionais sem a nossa participação. Tá? Então, nós continuaremos a buscar, como buscamos nos últimos 6 anos, integração sistêmica entre o CONFEA e o Ministério da Educação, apoiando a atuação junto ao sistema educacional, MEC, buscando harmonizar a oferta de cursos e de vagas às reais demandas da sociedade, combatendo principalmente o ensino de baixa qualidade, o ensino precário, buscando a formação de egressos das nossas escolas superiores como detentores de elevada consciência técnica, conhecimento, capacidade e preparo para a inovação. Então, como estratégia, né, nós temos que apoiar ações como a residência profissional, expandindo esses programas para modalidades e atividades onde eles forem cabíveis, promovendo e apoiando parcerias público-privadas, por meio da mútua, por exemplo, promovendo o empreendedorismo, a empregabilidade, inclusive para os jovens profissionais, os júniores. Tá? E também o aprimoramento profissional. Nós temos muitos recursos e já fazemos isso, podemos aprimorar, né? Sempre buscando também um ganho maior para os nossos profissionais, valorizando o salário, aprofundando, apoiando ou aprofundando estudos que visem a implementação de exames de proficiência e de selos de qualidade. A agronomia, na sexta-feira eu participei, fui orientador do primeiro trabalho acadêmico sobre certificação profissional do engenheiro agrônomo no Brasil, estado da arte e perspectivas. Então, esse é um exemplo apoiado pelo CONFEA, que precisa ser ampliado para outras modalidades, e exames de proficiência e selos de qualidade. A Confaiab lançou recentemente um programa para valorizar os cursos que atendem aqueles quesitos que nós buscamos, defendemos dentro do sistema, melhorando a credibilidade do Brasil, do sistema do Brasil no exterior. O terceiro eixo, fortalecimento institucional e valorização das entidades. As nossas entidades de classe são a base do nosso sistema, juntamente com as instituições de ensino. Então, elas não podem mendigar recursos, né? Nós temos que fortalecer o associativismo, a representatividade profissional, apoiando as nossas entidades, tá? Da engenharia, da agronomia e das geociências, valorizando a aproximação dessas entidades com a academia e o aprimoramento profissional. Exemplo disso é o que nós fazemos aqui no Paraná, projeto que eu coordeno, Agronomia para uma Sociedade Mais Sustentável. Então, seria Engenharia para uma Sociedade Mais Sustentável. Um projeto de extensão onde várias entidades são trazidas para dentro da universidade e vice-versa, buscando resolução de problemas reais. Valorização da interação entidade-escola, fortalecendo o elo entre entidades de classe e instituições de ensino. Já citei isso, base do sistema profissional para a fiscalização do exercício profissional, que essa fiscalização comece no meio universitário. As pessoas saem sem conhecer, né, a profissão, o que enfrentarão depois de receber o diploma e o registro. Então, precisamos também valorizar o capital humano, defendendo a valorização ético-salarial e a responsabilidade técnica,
Eu também grifei a questão da autoridade profissional de nossos profissionais, para que as atividades que exigem conhecimento, competência e habilidades sejam apoiadas e efetivas, né, nos trabalhos que são a nós demandados. Eixo 4, tá? Eventos catalisadores. Nós, do sistema, nós gastamos milhões de reais em vários eventos, regionais, locais, nacionais e até internacionais. Então, nós precisamos aprimorar a eficácia desses eventos, aprimorar e fortalecer o papel dos eventos a nível nacional, regional e internacional, inclusive, promovidos pelos nossos atores do sistema. Então, encontro de líderes, semanas oficiais de engenharia e agronomia, congressos profissionais, encontros entre academia e a profissão, ações de inteligência estratégica para discutir e propor o equacionamento de problemas reais da nação. Então, usar esses eventos, aprimorar a eficácia daquilo que já fazemos. Fazemos melhor, temos que fazer melhor. Como fazer isso? Então, nós temos que aprimorar mecanismos que tragam as sugestões. Nós temos que auscultar melhor esses fóruns regimentais do sistema. As câmaras especializadas, como já citei, o colégio de presidentes, o colégio de entidades nacionais. Então, uma melhor auscultação vai levar a uma melhor gestão e uma mais pleno da missão do CONFEA, que é regimental, que é a fiscalização. Tá. Unificação nacional. Também na operacionalização da eficácia do nosso sistema, estimular o contínuo aprimoramento dos manuais de fiscalização, unificando-os de norte a sul, leste a oeste, né? De modo a propiciar aos nossos registrados, aos nossos profissionais, um tratamento, já repetindo, mais isonômico e maior segurança para que atuem de maneira plena em todas as regiões do Brasil. E inteligência e integração, apoiando, também repetindo, a modernização do Sistema de Informação ao Cidadão, o SIC, que é uma necessidade, base de dados para a atuação do nosso sistema. Então, senhores e senhoras, agradeço a oportunidade, né, e como conclusão aí da nossa fala, né, está o fato, né, de que a engenharia, agronomia e geociências não só pode trazer, como já contribui em muito para a oferta de bens e serviços, saúde. Portanto, paz e prosperidade em última análise, a missão do nosso trabalho. Então, o Brasil, no seu território, em berço esplêndido, continental, destaca-se no plano internacional pela sua capacidade de oferecer serviços ambientais diversos, água, ar, etc., abastecendo o mundo com matérias-primas e produtos de várias origens. Vou destacar a questão dos alimentos. Bilhões de pessoas hoje são alimentadas pelo Brasil. E minerais. Tá? Nós precisamos aprimorar o aproveitamento no território brasileiro dessas matérias-primas. Então, sob a minha gestão, eu defendo o maior protagonismo do CONFEA na valorização dessas atividades e da transformação dessas matérias-primas e do papel da autoridade técnica dos nossos profissionais, alicerce sobre o qual continuaremos a construir este Brasil mais próspero e mais justo, e também mais seguro para todos. O resumo das minhas propostas está nesse post, tá? Não vou repetir, vou me colocar à disposição para responder perguntas, e agradeço a oportunidade. Eu tenho dito que não tenho pedido o voto, eu tenho colocado à disposição a minha candidatura. Acho que minha candidatura, estou maduro para fazer acontecer aquilo que proponho, então deixo à vontade aqueles nossos colegas aí do sistema para votar de maneira consciente. Muito obrigado e, novamente, cumprimento o SENGE Minas Gerais pela excelente iniciativa. Obrigado a todos. Estou à disposição.
Falou, obrigado, Luiz Luquezzi. Agora, vamos abrir as inscrições. Normalmente, Luiz, aqui a gente, no Minas Gerais, nós gostamos da reunião de 1h30, 2 tempos de futebol, podendo prorrogar uns 10 minutos, né? Porque sempre tem prorrogação, né? Então, nós vamos deixar 30 minutos para que as pessoas perguntem e falam. Se tiver de 3 em 3, você pode estar respondendo. E aí você também teria 30 minutos, né? Para responder. Então, as inscrições estão abertas. Quem quiser falar, podia levantar a mão, por favor. Tem muita gente escrevendo no chat, mas era preferível a pessoa falar. Nós estamos no debate aqui. O chat, depois até o Luiz pode responder. Alguém aí quer fazer o pronunciamento? Falar, levanta a mão. Alex, 3 minutos, viu, Alex? Boa noite, professor. Obrigado aí pela apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim. Ok. O Murilo precedeu a apresentação do senhor, colocando aí um quadro bastante difícil da engenharia, né? A gente, quando tem um olhar mais genérico para o país, a gente percebe que essa situação ela é decorrente, na realidade, de um processo político, né? A gente tem hoje instaurado no nosso Congresso Nacional um mecanismo orçamentário que permite a perpetuação de uma linhagem ideológica que realmente inibe qualquer tipo de produção desenvolvimentista e de planejamento para o país. Então, a gente hoje, mesmo tendo um governo cujo o líder é de um partido de esquerda, a gente vive um momento neoliberal, um momento onde a gente tem iniciativas setoriais se sobrepondo a um planejamento global. Eu gostaria de entender como que o senhor conseguirá atuar com suas propostas num contexto político que a gente tem hoje e que deve ser mantido, se não agravado aí como resultado de eleições. Obrigado. Obrigado, Alex. O próximo, Zé Barbosa. Ok, boa noite a todos. Queria aqui registrar aí o tempo que a gente teve com o professor Luquezzi, a dedicação que ele sempre empenhou em relação à profissão e ao conselho e a todas as profissões, as modalidades aí do conselho, a preocupação e a dedicação dele também com relação à questão tanto da formação lá na parte da escola, da universidade, né, como também a preocupação dele na questão da qualidade dos profissionais no mercado de trabalho, né. Então, eu queria perguntar para o professor Luquezzi como que ele pensa, né, se há uma possibilidade, e pelo que ele apresentou ali, daqueles eixos, da questão dos exames profissionais para os recém-formados e a certificação profissional, como que poderia isso se expandir, né, se pensa em expandir, de fato, né, essa questão da certificação profissional também para outras modalidades além da agronomia, e como que seria também um pensamento na relação de uma preposição para o exame de proficiência das profissões, né, com as diferentes modalidades, mas, claro, sempre pensando no contexto da melhoria da disponibilidade técnica dos profissionais, né, da formação e também do contexto dos profissionais que atuam no mercado brasileiro, né. Seria isso, obrigado. Ok, próximo é Leopoldo. E aí, olha, Luquezzi, fica à vontade para responder 3. Ótimo. Boa noite a todos, né? Professor Luquezzi, boa noite. É bom achar um agrônomo, né? Nessa empreitada, né? Isso é muito bom, porque a agronomia tem passado por maus bocados. Eu sou engenheiro agrônomo também, tenho 42 anos de formado, mestrado e doutorado na área de irrigação. Eu trabalho aqui no Norte de Minas, no projeto Jaíba. Então, é importante para nós. Só que nós estamos trabalhando numa empresa pública do Estado, na área de assistência técnica e extensão rural, e desde muitos anos ela desrespeita toda a parte
na área salarial da empresa. Tudo foi mudado. Eu não sei até hoje em qual base legal eles modificaram a legislação dos engenheiros e as resoluções do CONFEA. Então, o meu... E já foi relatado aí do sindicato, do próprio CREA, né? E o CREA não cumpre a missão dele, né? Então, eu gostaria de saber, né? Qual é o seu posicionamento sobre isso, o que poderia ser feito sobre isso, porque o senhor está falando aí de fazer provas de proficiência, né? Eu acho ótimo, né? Mas antes de fazer prova de proficiência, tem toda, cadê a condição para que os agrônomos possam desenvolver tecnicamente, tá? Se atualizar dentro dessas empresas, entendeu? Porque a gente verifica que existe muitas pessoas que estão entrando na área sem a formação técnica adequada. As revendas, por exemplo, né? A gente sabe disso, né? Como é que está. Muita gente atuando e nós não vemos fiscalização, né, desses piratas dentro da profissão nossa. Entendeu? E o CONFEA, né? Eu gostaria que tivesse, né, a proficiência, né? Que tanto no mestrado como no doutorado você tem que fazer proficiências em língua e fazer as suas dissertações, os seus coisas lá. E eu acho que eu acredito, né? Que seria bom. A OAB já tem, né? O exame de ordem, né? E o senhor está querendo fazer o sistema regularmente, de tempo em tempo, né? Para agronomia, né? Mas como que esses agrônomos vão concorrer com esses piratas que tem no sistema? E eu acredito que eu estou falando pela agronomia. E nós somos um grupo hoje, né? Tá? Que dentro da empresa, nós somos algo em torno de 570, 580 agrônomos na empresa. E hoje nós somos um grupo, né? Não é um grupo informal ainda, né? Nós estamos aí dentro do CENG, né? Mais de 200 pessoas. Entendeu? Então, nós gostaríamos de saber qual o posicionamento, né? Da sua candidatura sobre esses problemas. Ok? Obrigado. Você quer responder? As três? Claro, vamos responder aos três. As três, e depois nós fazemos outra rodada. Tá ótimo. Então, primeiramente ao Alex Aguiar, né? Achei muito importante o questionamento dele, porque é justamente o que está necessitando mais atuação do sistema. Então, veja, a minha experiência durante esses 6 anos de conselheiro federal foi a de que nós, em harmonia, nós temos condições de acessar os 3 poderes e o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. Então, o Executivo, Legislativo e Judiciário, a nível federal, estadual e municipal. Tá? Então, falando de questões de orçamento, quer dizer, quais são as prioridades enxergadas pela engenharia no seu estado, no seu município, na sua região, no Brasil. Tá? Então, o que nós queremos? Então, nós temos que levar essas nossas demandas aos canais e cobrar. Né? Mas, para que aconteça alguma coisa, é preciso fazer isso, né? Liderar isso. Então, quer dizer, durante 6 anos, toda semana eu estava em Brasília. Tá? Uma pauta muito burocrática, muitas discussões sem uma consequência maior para esse tema, tá? Claro que operacionalmente nós trabalhamos sempre administrativamente e tal, mas acho que poderíamos fazer muito mais. E nas ocasiões em que eu, como conselheiro, como coordenador de Câmara, busquei, por exemplo, o Ministério da Educação, fomos lá, levamos as nossas propostas, insistimos, o Conselho Nacional de Educação, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, tivemos com a ministra, Ministério da Infraestrutura, Câmara dos Deputados, Senado, presidente de comissão da Educação, comissão Educação, o Senado da Câmara, Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Justiça. Né? Então, você tem que fazer essa representação, levando as propostas para que a missão do CONFEA seja alcançada. Quer dizer, como é que você vai deixar
um leigo assumir um cargo de política, de direção, de técnico, num grande tema. Acho que é fundamental que nós busquemos esse acesso a esse trabalho. Também no Tribunal de Contas da União há muitas ações de fiscalização. Caiu. Houve um corte aí agora. Que está indo bem, mas todos esses setores há problemas. Eu citei aí alguns: saneamento, infraestrutura, mineração, a questão ambiental. Então, eu imagino que, com nossos recursos, nosso capital político capilarizado em todos os municípios, praticamente, da União, nós temos engenheiros, precisa ser usado. Cobrar o representante local, cobrar o representante estadual, federal, em todos os níveis, e o executivo. E temos propostas. Então, os nossos eventos, eles têm feito isso, mas nós precisamos fazer com que a bola não fique só na pequena área, nós temos que colocar na rede, chutar em gol, e exigir. Tivemos presidentes do judiciário nos nossos eventos, tivemos ministros, tivemos deputados, senadores. Então, nós queremos eficácia nas leis que achamos importante atuar, inclusive valorizando a profissão. Então, já respondendo o professor Barbosa, veja, nós temos um problema hoje com excesso de vagas. Eu vou dar um exemplo da agronomia. No Paraná, quando eu prestei vestibular em 1977, nós tínhamos 2 universidades que abrigavam cursos de agronomia. Hoje, nós temos mais de 50 cursos de agronomia no estado. Então, eu tive hoje reunião do colegiado do curso de agronomia. Nós temos problemas diversos, e um dos principais problemas talvez seja o material humano que chega na universidade, que adentra as portas do sistema educacional. Então, é importante que o sistema educacional acolha esses ingressantes, mas que diplome não simplesmente de forma burocrática. Esse diploma tem que significar formação e competência. E como é que nós podemos avaliar a competência? Então, não é que eu defenda o exame de ordem, Eu acho que eu defendo estudar o exame de ordem como alternativa. Não é uma posição de defesa do exame de ordem, porque nós temos mais de 300 títulos profissionais, então temos que pensar numa maneira de, eventualmente, implementar o exame de ordem. Mas eu defendo a certificação profissional voluntária promovida pelas entidades de classe, juntamente com as instituições de ensino. Então, o exemplo mais claro é esse processo que está aprovado, está em vigor dos engenheiros do Brasil. Não é uma obrigatoriedade, mas é um plus. E o curso, para ter egressos que sejam capazes de passar nessa avaliação, nessa certificação, ele tem que ter proporcionado uma excelente formação, porque não é uma repetição de conteúdos, mas sim um equacionamento de soluções para problemas reais brasileiros. É assim que foi construída a nossa certificação. A acreditação também é algo que também defendo, voluntário, já que não temos assento no MEC. O MEC tem assento no CONFEA, tem assento no sistema CONFEA-CREA. Então, o que propõem os engenheiros agrônomos e os geocientistas do Brasil para o curso XYZ? Então, esses critérios são adotados pelos cursos A, B, C, N. Se não são adotados, não terão a valorização com o selo de acreditação. Se estão formando, sob a ótica dos profissionais, bem, vão ter o selo. Então, é mais ou menos nessa linha que
que eu atuei, que nós defendemos, né? Que não é uma proposta minha, é uma proposta que eu absorvi de diálogo intenso por todo esse tempo que atuei e que colocamos em prática. E, por último, a questão da agronomia especificamente, parabéns aí pelo trabalho, pela equipe, é um exército de pessoas grande, né, que precisa ser valorizado, porque assim, o território brasileiro, em muitas regiões, com irrigação suplementar ou com a necessidade de irrigar o semiárido, até para fins sociais, né, de geração de emprego, renda, recuperação ambiental, uma série de desdobramentos, divisas, é fundamental. Então, são atividades complexas que precisam de pessoas capazes, competentes. Agora, como é que nós vamos atrair pessoas capazes, competentes? Como é que nós vamos estimular sem uma premiação a contento, sem uma remuneração a contento, por meio do seu salário, do seu ganho? Então, nós temos uma referência que é o salário mínimo profissional, está em lei, é preciso achar estratégias para que essa cobrança seja sustentável. Então, nós temos que ter estratégia de cobrar, principalmente o Estado, né? Municipal, federal, estadual, tem que ter responsáveis técnicos com a RT de cargo e função, remunerado a contento, e não ter apenas a responsabilidade, mas a autoridade profissional para apitar de acordo com a sua consciência, com o seu conhecimento, né? E aquilo tem que valer, né? E nós temos que dar o respaldo jurídico para que, quando isso for questionado, e apesar de estar correto, nós respaldemos aquela autoridade a fazer o que tem que ser feito. Então, agora, é uma atuação política. As nossas entidades têm que trabalhar politicamente. O CREA é uma entidade de fiscalização, onde essas pessoas levam a sua representação para que essa fiscalização ocorra de uma maneira responsável, consequente, consciente, cirúrgica, para atender questões graves. Vou dar um exemplo. Desmoronamento, acidentes gravíssimos, com mortes em áreas onde o responsável técnico não foi ouvido, correto? Mas depois é cobrado. Tá? Então, isso aí não pode mais acontecer, correto? Não pode acontecer. Tá? E há vários exemplos. Né? Navio que volta contaminado, um licenciamento ambiental, muitas vezes com parecer que não é feito por pessoa habilitada e pior, incompetente, né? Questionando a liberação dessa ou daquela atividade. Então, onde é que está o CREA e o CONFEA fiscalizando aquele cargo? Então, nós temos que dar força para o sistema fazer aquilo que deve ser feito, mas de uma maneira sustentável. Correto? Não sei se respondi. Okay. Né? Tá bom, beleza, obrigado. Sim, Segunda rodada, respondeu. por favor. Segunda rodada, alguém quer falar? Segunda rodada de perguntas. Quem não falou, alguém quer falar aí? Quem ainda não falou? Então, eu vou falar. Ninguém quer falar, eu vou falar. O Josias. Josias, primeiro que eu, depois eu falo. Ok. Boa noite, ilustre professor, candidato Luquete. Eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da sua visão e sua larga experiência como educador, mas também como coordenador nacional, né, da comissão ligada à educação e também às atribuições profissionais, em relação a 1073, né,
de 2015, salvo engano, que faz a extensão de atribuições, também a adição de atribuições, são duas coisas diferentes. E essa norma, né, que veio substituir a 1001, alguma coisa assim, ela recebeu depois diversas considerações e aprimoramentos, mas ela ainda não é tão compreendida pelo sistema, por quem opera o sistema, né? Ela foi muito bem elaborada em nível nacional, mas eu passei também pelo sistema como diretor, como conselheiro, e observei que ela não é muito bem assimilada. É o que fazer, como nós fizemos vários encontros, inclusive em Brasília, né, para tratar dessa lei da extensão de atribuições. Então, gostaria de ouvi-lo pela larga experiência e o que fazer para que, de fato, essa norma, né, do CONFEA seja plenamente, enfim, né, colocada em prática. Essa que é a verdade, 10 anos depois. Obrigado. Obrigado, Josias. Professor, eu queria fazer... Eu não vou falar do CREA CONFEA, ficaria 2 horas aqui. Por quê? Pergunta assim, como você está no CONFEA, né? Por que nós deixamos, desde 66, nós só temos uma lei. Por que nós deixamos a engenharia deixar de ser protagonista? Hoje, a engenharia não é protagonista. E eu, na minha visão, na medida em que o poder público abandonou a engenharia, põe qualquer um para resolver os problemas, eu acho que o CONFEA, CREA, ele não olhou para os assalariados, tanto público quanto privados, quanto seletista, quanto estatutário. A minha convicção é que o sistema não cuida do assalariado. Eu fui assalariado 44 anos e 8 meses. Então, a primeira impressão que tem é essa. Então, assim, nós perdemos o protagonista, não temos poder de influenciar nos órgãos. Então, esse é um diagnóstico, e nós temos que saber como é que sai dele, porque o diagnóstico, se a gente errar, nós vamos dar o remédio errado para o cliente. A outra questão que eu preocupo muito é o seguinte: o sistema CONFEA-CREA tem medo do TCU. O TCU não é aliado da engenharia. Vai me desculpar quem acha. Não é aliado. Perfeito. Tudo que ele faz é para atrapalhar. E acho que o sistema CONFEA-CREA tem poder suficiente para resolver isso. Porque nós, do sindicato, não temos poder nenhum. Porque como é que o Tribunal de Contas fala que não pode distribuir dinheiro para entidades? Não é lei, não. E aí o sistema CONFEA-CREA não retruca judicialmente isso. Então, as entidades hoje estão sobrevivendo com chamamentos públicos. A maioria delas, ou aquela que tem muito curso, às vezes tem uma entidade que tem um protagonismo grande na sociedade, ela sobrevive. Então, o TCU não é, na minha avaliação, aliado nosso. Não é sair brigando com o TCU, mas é saber enfrentar o TCU na maneira. Primeiro você faz um debate, você faz uma conversa, depois, para que existe justiça no Brasil? Por que o sistema CONFEA-CREA não entrou na justiça até hoje contra o TCU? A outra pergunta, assim, para completar, não posso demorar muito, é o seguinte: por que o sistema CONFEA-CREA, aí, eu sou autarquia, não cuido disso? Por que nós deixamos que uma lei de licitações no Brasil permita que o lucro seja 10% e o desconto 30%? E nós achamos natural, ninguém entrou na justiça, ninguém brigou, ninguém fez nada. E aí os engenheiros estão todos na mão, todos com dificuldade, as obras não saem, 50% de obras paradas no Brasil. E aí a gente fala assim, não é comigo, é com quem? Nós, da engenharia, temos que descobrir com quem resolve isso. Porque do jeito que está, é quase...
Obra de engenharia para leilão, você imaginou isso? Engenharia é lápis, é caneta, é borracha, é celular que a gente leiloa, que a gente põe à venda na prateleira, ou é uma que exige tecnologia, exige pensamento, exige estudo e exige técnica? Então, a minha colocação é essa, eu sempre falo isso há uns 10 anos, não adiantou nada eu falar, mas eu continuo falando, eu sou persistente. Próximo, mais um aí para dar 3. Se ninguém quer falar, você podia responder as 2 perguntas. Tá ótimo, presidente. Então, agradecer ao Josias, que pediu para a gente fazer um comentário sobre a resolução 1073 de 2016, tá? Essa resolução, ela regulamenta a atribuição de títulos, atividades e competências e campos de atuação dos profissionais, tá? Então, ela foi o desdobramento da 1010, que continua em vigor, mas está sendo aplicada a 1073. Em resumo, o que eu poderia dizer dessa legislação? Você só vai poder exercer a profissão dentro da sua competência, ou seja, a sua atribuição advirá da competência. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, depois eu volto atrás, né, para filosoficamente conversar sobre o assunto. Um produto da nossa gestão foi o Manual de Procedimentos das Comissões de Educação e Atribuição Profissional dos CREAs. Como é que começou isso aí? Fui eleito em 2018, em janeiro, encontro de líderes. Eu nunca tinha tido a experiência no CONFE e já tive que coordenar a reunião das comissões de educação do Brasil. E uma insatisfação geral, e todo mundo com faca na mão, né? Aí o que eu disse? Pessoal, eu não vim aqui para dizer nada para vocês, eu vim aqui para ouvir. E para cada sugestão estava delegado a ação. Aí todo mundo começou a reduzir marcha, porque eu comecei a distribuir serviço para todo mundo, e isso redundou no manual, agora no ano 2023, né? Então, durante 6 anos, né, nós tivemos diálogos constantes com as comissões de educação, com as entidades de classe, fomos nos eventos da Benge, eventos da Confaiab, eventos da Mecânica, eventos de toda a ordem, para tratar daquelas disputas internas sobre atribuições, e depois nos demos conta que haviam mais disputas, mais riscos ao nosso exercício profissional por externos ao nosso sistema do que internamente ao nosso sistema. E também coordenei, sob a comissão CEAP, a CTHI, que é a Comissão Temática de Harmonização Interconselhos, que foi assim, um sucesso na gestão dos 2 presidentes, qual eu atuei como conselheiro. E então eu notei haver um problema de comunicação entre nós no sistema. Então, à medida em que a comunicação ocorre, então há uma melhor implementação das atribuições. Então, muitas vezes reformamos decisões de CREAs, muitas vezes acatamos decisões de CREAs, mas de uma lógica assim, o mais próxima, quer dizer, o mais perfeita possível sobre o manual, né? Então, o que eu ia dizer, né, dito isso, as pessoas vêm com a tradição dos grandes cursos. Poxa, mas eu me formei na tal universidade, eu já saí com todas aquelas atribuições. Então, hoje, infelizmente, mesmo as grandes escolas, elas estão deixando de dar certos conteúdos. Então, o que é que nós fizemos, né, durante todo esse período, ao conversar com líderes de profissão? Vocês têm que conversar com as universidades, de maneira que as universidades ofereçam esses conteúdos
E quando esses processos de registro chegarem nos CREAs, então aquelas atribuições tradicionais vão ser concedidas. Agora, se não houver trabalho, não tem como conceder. Até porque de grandes profissões, surgiram várias pulverizações, o que eu chamo de pulverizações de profissões. Então, essas pulverizações não detêm aquelas atribuições porque não tem a formação. E o MEC, né, buscando mais diplomação mais rápida, né, permitiu uma série de reformas curriculares, reduzindo cargas horárias, permitindo modalidades de ensino como o mediado por tecnologia, que é o EAD, né? E a nossa reação justamente foi, respondendo até a primeira pergunta que foi feita lá atrás, foi no sentido de buscar estratégias políticas para sermos ouvidos e corrigir esse erro. Então, a correção do erro também entra por meio do entendimento das lideranças, das autoridades no legislativo, que fiscaliza o executivo e do executivo. Então, você tem que trabalhar nos diversos escalões até chegar no primeiro escalão e fazer com que a coisa ocorra. Não sei se respondi a tua pergunta, mas e aí entra a linha do protagonismo, que o presidente muito bem colocou. Quer dizer, a fala do presidente é a minha proposta. Quer dizer, nós não estamos sendo protagonistas, né? Nós podemos ser protagonistas. Por quê? Porque nós temos os meios para tal. Nós temos os recursos financeiros, nós temos o respaldo da lei, nós temos o acesso. Nós estamos em Brasília, nós estamos nas capitais dos estados, né? Nós temos um capital político, técnico, de conhecimento muito grande. Então, é fundamental haver uma liderança que mostre o caminho, que leve, que essa pressão desemboque na ação que seja priorizada a acontecer, né? Então, eu fui do Conselho Universitário por muito tempo aqui, fui ordenador de despesa, um orçamento enorme da Universidade Federal. Então, uma das preocupações que eu sempre tive, e sempre conversei com o TCU aqui pela universidade, foi de preservar o meu CPF, correto? Então, dentro do CONFEA, eu também levei essa filosofia. A gente tem iniciativa, coragem, capacidade de impetrar ações, mas essas ações têm que ser consequentes. Então, o TCU fez auditoria do Conselho Federal e demonstrou uma série de pontos que deveriam ser aprimorados. Esses pontos foram atendidos, tá? Agora, o que for legal, podemos fazer. O que não está coberto por lei é difícil. Agora, temos muita coisa a fazer que está totalmente amparada, né? Agora, eu não defendo, né, a gente ter a entidade como subserviente ao CONFEA, ao sistema CONFEA. Eu acho que é mais saudável uma entidade receber recursos a partir de uma iniciativa classificada como elegível para receber um certo recurso, do que simplesmente retirar o recurso da autarquia federal para sobreviver. Eu acho que nós temos que repensar as estratégias de atrair o cidadão engenheiro, né, que reclama, ele tem que ser cidadão e dizer o que ele pode fazer pela engenharia, né? Já parafraseando alguém aí do passado, e não o que nós podemos fazer por ele, né? Então, nós temos muito recurso, e esse recurso ele tem que ser melhor aplicado. Agora, é fundamental a gente investir em lideranças, no processo de liderar, para que jovens, para que mesmo pessoas já sêniores, né, já bem capacitadas, assumam para si o papel de engrandecer aquela entidade de classe, que é a base do sistema. Então, fortalecendo
dessa forma, a gente vai ficar com muito mais poder de influência e de resultados. E defendo isso também na universidade, né? Eu tive uma boa escola em que meninos e meninas jovens, né, buscavam reivindicar qualidade em sala de aula, ações diversas, politicamente dentro da universidade. E também defendiam os setores para os quais estavam estudando, né? Então, eu estou no setor agrícola, no setor da saúde, no setor da infraestrutura, nós somos usuários da infraestrutura. Então, é fundamental que a escola promova discussões e o aprimoramento político desses futuros egressos. É o que a LDB diz. A Lei de Base da Educação diz que a educação superior forma líderes. Então, o sistema Confea-CREA pode ajudar nisso, e aí a gente consegue aprimorar, né? A questão da legislação, né? Eu acredito ao nosso arcabouço legal vigente como sendo uma joia. Eu sou fã do primeiro decreto de regulamentação, que é o decreto 23.196, de 12 de outubro de 33, foi anterior ao 25 da agronomia, da engenharia, que é de dezembro, 12 de dezembro de 33. Então, são joias, né, que estão em vigor, e a 594. Temos que alterar a 594, porque temos que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, pessoal, se tivermos o dia que tivermos controle de que o projeto de lei apresentado terá a mesma roupagem no sancionamento, eu apoio a discussão do aprimoramento da 594. Mas é complicado você alterar uma lei. Você sabe sempre como uma lei começa a sua alteração. Você não tem a menor ideia de como ela termina. Então, se nós temos problemas hoje com a lei que está aí, os problemas podem ser muito graves com uma eventual alteração da nossa joia em vigor no momento. Dada para a gente encerrar? Podemos? Fique à vontade, presidente. Isso, nós estamos aguardando aqui, quem quiser falar mais, levantou a mão. Flávia Mourão. Ô, Murilo, eu estava cumprimentando, que eu achei Tá. muito boa a conversa, tá? Obrigado. Nada. Continuam abertas as inscrições. Então, se ninguém quer escrever, aqui não é a gente não é ficar fazendo contraposição. Eu vou dar agora, ô Luiz, você como candidato, Luiz Luquezzi, você, uns 10 minutos, você encerrar aí, tá bom? Ou você precisar de mais, não tem problema nenhum. Não, nessa oportunidade, eu tenho que, na verdade, agradecer e elogiar a iniciativa da liderança do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais. Parabéns, né? Eu acho que esse exemplo tem que ser seguido por todas as instituições e entidades de classe do nosso sistema que querem ter esse protagonismo. Então, tive aqui a oportunidade de expor com detalhes, né, o nosso programa de trabalho, e para mim tem sido uma honra concorrer a esse cargo honorífico de grande prestígio e de grande alcance do nosso sistema, e também de concorrer com colegas candidatos de tão alto nível. Então, acredito que qualquer complemento aqui que eu faça será redundante ao que eu já apresentei. Então, pediria ao presidente e aos presentes para compartilhar o nosso post, onde pode-se observar com detalhe o nosso currículo, né?
e também ler com mais detalhes as nossas propostas para o plano de trabalho 2027-29. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Nós aqui do sindicato estamos muito felizes com a sua participação. Agradecemos, boa campanha, muito obrigado pela participação, agradecer a todos que participaram aqui, de Minas Gerais e de fora do estado. Estamos muito felizes, muito obrigado, e um abraço, uma boa semana, e vai ter um feriado bom aí quinta-feira. Abração para vocês. Muito obrigado a todos, felicidades, e votem direitinho.